Bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui começando mais um WAIF Talks, que é esse podcast, videocast aqui, que vai falar sobre inteligência artificial. No mundo das artes, da comunicação, do design. E todas as vezes a gente vai trazer dois convidados, um expert e um professor. Serão 8 episódios ao total, esse é o episódio número 5, nós temos duas figuras muito especiais aqui. Esse podcast, ele é uma espécie de aquecimento para o festival WAIF, festival de cinema sintético, nós vamos trazer pessoas e filmes e tudo mais, você não pode perder, vai acontecer em fevereiro de 2026, aqui na FAP. Bom, eu sou o Tadeu Jungle e agora nós vamos conversar aqui, apresentar os nossos convidados. Nós vamos falar hoje das novas formas de comunicação digital nas redes sociais, publicidade e afins. Primeiro vamos apresentar o Paulo Aguiar. Hoje tá assim. O Paulo Aguiar é uma referência quando se fala em inteligência artificial nas redes sociais. O cara tem IA dentro do próprio nome. Você já tinha visto isso, né? O cara nasceu para isso. Com 17 anos de carreira nas áreas de comunicação e tecnologia, ele construiu uma trajetória de sucesso. Foi diretor de criação, conquistou prêmios globais de criatividade, atuou como diretor de marketing e se aventurou no mundo dos games. Rodado, Paulo. Bastante. E também atua na formação profissional. A gente vive vendo o Paulo, quem não viu vai acabar vendo hoje, e eu vou passar já o arroba dele, que ele testa tudo, cada nova ferramenta de IA que aparece, ele vai lá, faz de uma maneira muito didática, é bonito, você entende, você gosta de ver, é entretenimento junto com conhecimento. Então você anota aí, @paulo.ia. Muito simples, Paulo Ia. Ao mesmo tempo que ele tem uma visão, né, a gente fala de tecnologia, sempre inteligência artificial, ele tem uma visão muito centrada no humano. E acho que é isso que a gente vai tentar hoje trazer aqui, buscar esse embate de humano com tecnologia. Eu vou, primeiro, uma pergunta direta para o Paulo, antes de introduzir o nosso segundo excelentíssimo convidado. Se tudo muda tanto no universo da IA, a gente estava falando disso aqui agora, 10 segundos atrás. Como a gente faz para saber exatamente o que é útil para a gente e o que é frisson do momento, o que é onda, o que vai ficar ultrapassado na semana que vem? Pô, começou com uma pergunta muito boa. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder compor essa mesa aqui e participar do festival também. Estou muito ansioso aí para fevereiro. Eu acho que no mundo que muda tudo, a gente tem que prestar atenção também no que não muda. E eu acho que para utilizar a IA, algumas coisas que não mudam são muito importantes, como o pensamento criativo, o pensamento analítico, o propósito e o bom gosto, assim. As ferramentas vão mudar o tempo todo, mas o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E a nossa capacidade de desenvolver linguagem, entender estética, de saber o que funciona ou não, ela é muito importante. Porque é inevitável que cada vez mais a IA faça o trabalho humano de produção criativa. Mas o porquê a gente vai fazer, e se aquilo realmente é bom, eu acho que são as habilidades humanas mais importantes nesse momento. Tá. Faz sentido? Total sentido. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Começamos quente aqui. E nós vamos aqui agora apresentar o nosso excelentíssimo Eric Messa. O professor Eric Messa é um dos principais nomes quando o assunto é inovação digital na publicidade. Coordenador da área de comunicação digital da FAP, atua há mais de 2 décadas acompanhando de perto o impacto das novas tecnologias no comportamento do consumidor e na prática profissional. Estuda e ensina todos esses temas com foco na formação de pessoas preparadas para um mercado em constante transformação. Então, o Eric está aqui formando gente, formando pessoas justamente para entrar nesse debate, que é o nosso debate de hoje, que eu acho que é a coisa que está mais pegando aí, né? O que é humano, o que não é humano, até onde vai o humano, qual é a importância dessa coisa toda. Tem uma frase corrente que diz: para dominar IA, você precisa de base, prática e aprendizado contínuo. Qual é a base, Paulo? A base técnica, você disse? Eu acho que, de novo, sim, voltando até para a questão anterior do que não muda, assim, é uma boa história, né? Acho que essa é a base para qualquer coisa, assim. Que história que você quer contar, por que você quer contar, quem são os personagens dela, qual que é o objetivo dela, o que você quer que as pessoas sintam. Acho que o trabalho, independente da ferramenta que você usa, ele sempre vai começar por esse lugar, assim. A partir disso, é você olhar as ferramentas que vão te ajudar a desenvolver essa história. Seja para te ajudar a escrever ela, ajudar a pensar e refinar ela,
usando um chatbot como um ChatGPT da vida, seja para materializar de fato, fazer um storyboard, fazer um vídeo, fazer uma imagem, fazer uma foto. Acho que, como eu falei, as ferramentas mudam o tempo todo. Provavelmente em algum momento a gente vai passar uma listinha aí, que eu sei que a galera sempre gosta, mas o principal ingrediente, no meu ver, é a história que você quer contar. E quanto mais humana ela começar, mais humano vai ser esse final, independente das ferramentas que você está utilizando. Ou seja, a base continua sendo a fogueira e você contando histórias ao redor dessa fogueira. Uma boa história. A base da IA continua sendo uma boa história. Com certeza. E acho que vai ser ainda mais, se é que é possível, assim. Porque como a gente vai ter a capacidade de automatizar e materializar qualquer coisa muito rápido, o que importa é a história que você está contando. Sem dúvida. Porque a iluminação, se vai estar bonito, tudo isso a gente vai ter. A gente já tem, na verdade, nas ferramentas, mas no fim do dia, quando a gente vê um vídeo legal, seja ele feito com IA ou não, a gente conta para alguém, a gente conta a história, a gente não conta a ferramenta. Claro. Cara, acabei de ver um vídeo, ele foi feito assim. Não, você não fala isso. Cara, acabei de ver um vídeo que acontece isso. Aquilo. Não, essa frase é muito boa. A gente conta a história e não conta a ferramenta. Não fala. Fala, a história, pô, adorei o filme, ele é assim, o cara vai, né? Você nunca vai falar, as câmeras, você fala também, mas é subsequente a isso, né? É bem interessante. Acho que essa frase é excelente para a gente guardar no bolso, para falar de IA. Eric, como é que você consegue capacitar profissionais, né, estudantes, para adotar a IA como forma de aumentar a sua qualidade criativa e não apenas substituir uma atividade ou uma ferramenta anterior? Legal. Tadeu, primeiro, obrigado pelo convite. Projeto muito legal esse seu aqui. Bastante honrado de estar aqui nessa mesa, junto com o Paulo, junto com você. Capacitação dentro de um processo que está sendo criado ainda também, eu penso assim, da inteligência artificial, ela não está pronta, ela está sendo desenvolvida ainda, né? Acho que envolve algo que, na verdade, está acontecendo no mundo de uma forma geral, que é a gente caminhar para um futuro que não está mais claro como era antes, né? Há gerações atrás, olhar para os próximos 20 anos era, entre aspas, um pouco mais fácil do que é hoje, né? Porque hoje, daqui 20 anos, o que vai ser da IA, por exemplo? Como é que a gente vai falar, né? Então, acho que o que eu tenho dito, assim, a formação, especialmente falando aqui da graduação, de uma formação profissional. A formação profissional, antes, focava na ideia da gente preparar aquela pessoa para o mercado de trabalho. E eu acho que hoje, cada vez mais, apesar de estar dentro de áreas específicas, uma formação na área de saúde, uma formação na área da comunicação, na área da engenharia, o que for, mas ainda assim, todas essas formações hoje não podem se preparar, se organizar para preparar uma pessoa para o mercado, já que ela não sabe nem como vai ser esse mercado. Então, precisa preparar uma pessoa para o imprevisível, para estar pronta para essa constante adaptação para o que virá. Né? Porque, de novo, eu posso, talvez, continuando o exemplo que o Paulo estava dando, preparar uma pessoa para contar boas histórias, mas não necessariamente usando esta ferramenta. Né? Usando as ferramentas que virão. Né? E eu não sei quais são, mas eu vou ensinando elas. Então, falando, por exemplo, de IA, hoje a gente tem trabalhado a IA dentro dessas frentes da prática, em que, sim, apesar do que eu falei, é óbvio que a gente precisa conhecer o que tem hoje, entender essas ferramentas, como elas podem ser utilizadas, mas, para além disso, também preparar essa pessoa para ter uma formação ética e um olhar crítico para essas ferramentas, para eu poder usar elas da melhor maneira, e pronto, inclusive, para a próxima que virá, e eu saber também como me apropriar dessa ferramenta. Formar esse pensamento crítico humano junto com o desenvolvimento da ferramenta. É como se você tivesse o tempo inteiro trocando pneu, com o carro andando, trocando pneu, e o pneu nunca vai ser trocado, na verdade. O carro vai continuar andando. E você vai pela... E a gente tinha um mundo um pouco mais organizado, em que as regras vinham de fora, então você só tinha que obedecer. Hoje parece que essas regras estão muito maleáveis, então você precisa de uma formação humana, ética muito grande para saber tomar decisões dentro daquilo que vai aparecer à sua frente. Sim. Né?
até para transcender a ferramenta, né? Porque Exato, ela vai perfeito. mudar, mas essa base criativa, ela te possibilita conseguir utilizar as novas ferramentas com facilidade. E qual Sim. é a fundamentação, né? Esses fundamentos acho que é o que está na base dessa construção, dessa formação. Sim. E o conhecimento também, né? A cultura, quanto mais cultura geral, se você conhece de Repertório. arte, conhece de cinema, repertório, se você tem um repertório vasto, você vai dialogar diferente com a máquina, né? Se você não tem repertório, ela vai acabar te dirigindo, pô, isso é legal, pô, isso é legal, mas é velho, isso é legal, mas pô, já foi feito, isso é legal, mas isso aí, né? Eu acho que tem essa questão da cultura geral, de você ter que ampliar também a cultura, né, para poder ter esse embate. O repertório é a base, assim. Tanto Repertório. que, se for olhar para a criação de imagem e de vídeo, pô, Paulo, como é que cria uma imagem ou um vídeo com IA? Cara, você entra na ferramenta e você descreve o que você quer. Esse é o único tutorial técnico, basicamente, que você Sim. precisa para usar a Sim, base da fantástico. ferramenta. Sim. Pô, mas o que eu escrevo? Ah, tá, então você precisa saber o que é uma boa imagem e o que é uma boa cena. Sim. Isso não é sobre a inteligência artificial, no fim do dia. Né? É sobre como você descreve o que você está buscando, como é que você traz os seus elementos de repertório, de estética e de visual para dentro da máquina. Porque e aí você pode usar qualquer ferramenta. Se você souber descrever isso bem, Sim. você vai ter uma nova, você não vai precisar aprender a usar ela, até porque o tutorial é sempre esse. Você entra lá, cria sua conta e tem uma caixa onde você escreve. Aí vai uma coisa bem interessante também, que é justamente a história que a gente está criando, tem um roteiro, né? Você fazer uma história, tem uma história, conta a história. Quando você contou a história, você desenvolveu um roteiro. Ou você vai desenvolver uma história previamente no roteiro. Sem o roteiro, a história não se materializa. E eu acredito que o roteiro seja como uma outra língua. Eu penso assim. Eu acho que é como aprender inglês, alemão, francês. Você tem que aprender a contar uma história. E a contar uma história não é eu tenho uma ideia. Não é uma ideia, é uma história. Para desenvolver essa história, você precisa desenvolver essa habilidade de fazer o roteiro. Senão o produto fica cheio de coisas e termina, você fala... eu acho que... Se não bateu a emoção, se não teve o punch da narrativa, também não adianta nada. Eu acho que é isso que a gente está falando aqui, desde o começo, narrativa, humano e tal. Voltando um pouco assim, eu passei, né? Eu fiz publicidade muito tempo, 500 filmes de publicidade, trabalhei com muitas agências e tal, mas uns 30 segundos, onde a equipe para fazer o bagulho era parruda. Então você ia para gravar a cena na casa do fulano, parava 4, 5 caminhões, descia a luz, aquela equipe gigantesca e aquela grana toda envolvida, né? Como é que a IA entra nesse processo da publicidade hoje? É apenas mais um degrau, né, no processo de digitalização da coisa e da individualização da comunicação, ou ela vai além? Como que ela entra nessa narrativa? A gente tem várias formas de olhar, de responder essa pergunta, assim, mas de bate-pronto eu acho que ela vai além. Acho que ela entra para somar nos processos tradicionais, seja em todas as etapas. Na minha percepção todas as etapas que compõem um material audiovisual você pode utilizar a IA. Seja para fazer uma parte ou seja para automatizar quase o processo inteiro. E aí vai muito de quem está produzindo o material. Então, desde te ajudar a escrever um roteiro até te ajudar a fazer cor e legendar um conteúdo. E no meio disso passando por todas as etapas. No meu ver, depende do tipo de produção. Você vai fazer um conteúdo que tem que ser simples, rápido e barato, você pode fazer ele inteiramente com IA. Pô, você quer produzir um material para tocar várias pessoas, com uma grandiosidade de produção, com uma capacidade de emocionar, com, né, o estado da arte ali, não dá pra você, eu acho que hoje não dá para você fazer com IA. Por uma série de questões. Ainda assim, no meio disso tem muito uma linguagem. Eu acho que, dependendo do que for, a IA hoje é uma linguagem. Cara, eu vou usar uma linguagem de inteligência artificial, vai ter cara de inteligência artificial, porque isso faz sentido para a minha ideia, faz sentido para a minha história. Daí eu acho que tem esse outro lugar que é qual é a ferramenta que faz mais sentido para a sua história? Será que vai fazer tudo com IA? Sua história vai ser melhor ou pior se ela for feita com IA? Ela vai ser pior. Então eu recomendo que você não use. Claro. Não, ela só vai existir se eu tiver IA. Pô, então é legal que você utilize. Claro. Acho que as perguntas são mais essas. Perfeito. Assim. Eu tenho visto algumas discussões de produção que elas vêm muito, né? Pô, eu quero fazer isso aqui com IA porque eu não tenho verba. Eu já falo... Pô, já começou talvez meio errado essa discussão. Você está indo por grana e não pela necessidade da ferramenta. Você está indo por grana. Então, será que você não deveria pegar uma outra linguagem? Em vez de... Falando da questão principal. Eu quero emocionar as pessoas com cenas humanas. Eu acho que a IA não é a melhor coisa para isso nesse momento. Será que não dá para fazer essa mesma mensagem com uma outra estética? Que daí a IA vai fazer um papel melhor? E esse, na verdade, assim, eu acho que o que a IA está abrindo é a possibilidade de você imaginar coisas que antes você não podia imaginar. Fala, pô, nem vou imaginar isso porque eu não vou conseguir trazer os elefantes passando aqui na frente da FAAP. Não vou conseguir. Elefantes eu não vou conseguir. Então eu vou
não pensar não, hoje em dia eu falei, não, a cena do elefante a gente pode fazer com IA. O resto a gente mantém como quer dizer, esse mix. Né? Você misturar essas coisas, muitas vezes narrativa, e você não é a primeira pessoa que fala, Paulo, sobre isso, sobre as pequenas narrativas, isso é IA. Mas agora, a grande narrativa, tá difícil você falar que dá para fazer com IA isso. Total. E por isso que eu acho que é tão importante os especialistas estarem familiarizados com IA, porque eles são as melhores pessoas para decidir se aquilo vai ser feito com IA ou não. A melhor pessoa para decidir se essa cena do elefante vai ser feita com IA ou não é o cara de VFX. Se ele tiver acesso às ferramentas, ele vai saber decidir. Cara, é melhor eu fazer. Por quê? Porque botei um resultado legal, a verba que a gente vai economizar, que a gente vai usar para outra coisa, e X, assim. Sim. Essas são as melhores pessoas, no meu ver, para estarem familiarizadas com as ferramentas. Ou então o produtor fala assim, mas não dá para fazer esses elefantes aí no IA, porque né, o produtor pode vir com o problema da grana e não, vai ficar bom, vai ficar melhor. Aí você trabalha. Perfeito. Mas eu estava indo nessa linha de pensar que também, talvez a maioria das pessoas, né, ainda esteja no momento de uma primeira fase de pensar muito separado, né, com ou sem IA, quando o que você estava colocando, Tadeu, né, vai chegar no momento que é tudo junto, né, e não é escolher se é com ou sem a IA, vai estar com certeza, sim. Mas que nem você estava falando, que momento cabe melhor o humano ali, a reação humana, né, a percepção que será que a IA chega lá num dia? Pode ser que chegue e tal, mas agora, nesse momento, a gente sabe dizer que é melhor ter 2 atores ali encenando aquilo, né? Agora, eu tenho uma história muito boa, que nem a gente está falando aqui, que eu quero emocionar e que vai ter um tempo X de duração e no meio desse processo vai ter cena que é real, vai ter cena que é IA, vai ter efeito especial, vai ter computação gráfica, vai ter tudo isso misturado, né? E voltando para a publicidade, que era o início da sua pergunta, também eu só queria encaixar que a gente está muito falando, faz parte da proposta do episódio, tá claro, né? Mas só para fazer um parênteses, que tem o resultado final, que é o filme pronto, o filme publicitário, mas teve todo um processo antes que estava cheio de IA também. Né, do processo de análise do comportamento do consumidor. Nós vamos falar disso sobre o público e conhecer o público através da IA, o que isso muda. Né? Depois mídia, programação de mídia, tudo, né? Tudo vai IA. O processo inteiro. Exato. Como que essa nova geração, vocês que trabalham também com muitos jovens, como é que eles estão vendo, né, essa forma de consumir, de ver e de produzir conteúdo com IA? Está entrando natural, o cara já fala, pô, legal, bacana, traz aí, como é que aprende? Pô, bom, Paulo, isso aí que se toque, pô, Eric, legal, que você me ensinou isso, eu vou trabalhar. Ou tem uma certa resistência ao processo, à IA, nos processos? Olha, eu não vejo necessariamente uma resistência, mas eu acho que como toda novidade que aparece, a gente naturalmente passa por um processo de maturidade em relação ao uso daquele meio. Então, inclusive, acho que a gente tem um momento da nossa sociedade como um todo agora de experimentação da IA, numa primeira fase que normalmente envolve, inclusive, uma certa ingenuidade. Seja uma pessoa de 15, de 25, 35, 45, a gente está experimentando e conhecendo. Aí vão ter os pioneiros, como o Paulo, que está lá um pouco mais na frente. Tem gente que está ainda com medo, com receio de usar, mas a gente está experimentando. Então, eu entendo que a gente ainda tem um processo ali, junto disso, a própria IA evoluindo, mas para a gente chegar num lugar que a gente possa falar agora, a gente está produzindo alguma coisa realmente novo, com toda a capacidade que essa IA pode oferecer, né? Porque agora a gente está um pouco nessa do ingênuo, faz aí para mim, então, e o resultado que sai de lá, eu já achei que tá bom, né? Então, eu acho que tem 2 públicos ali, né? O público geral, o não especialista ali, não é a pessoa que está produzindo. Eu acho que a maioria não está nem aí, assim, ele está consumindo e se é legal, é legal. Dando like para cachorrinho que conversa com o bebê e falando, nossa, isso é a coisa mais emocionante que eu vi nesse ano. Teve uma conversa com meu sogro, que ele mandou um vídeo, e era um vídeo de IA, e ele claramente não tinha percebido que era um vídeo de IA. E aí a minha noiva falou, pai, isso aí é IA. Aí ele falou, mas é lindo. Pra ele tá ótimo, entendeu? Ele não tá preocupado. Não tem a polícia do IA ou não é, no mundo real, no dia a dia. Do outro lado, as pessoas que estão trabalhando no trabalho criativo, no audiovisual, aí eu acho que é a galera um pouco do que você falou, que tá todo mundo tentando entender.
E eu tenho percebido alguns pensamentos mais binários, assim, que acho que é sempre muito perigoso, que é a pessoa que é contra ou a pessoa que é vislumbrada demais. E eu acho que essas duas estão com problema, assim. A pessoa que eu sou totalmente contra usar IA no trabalho de audiovisual e design, você fala, putz, aí você não vai estar legal, principalmente daqui pra frente. Ou a pessoa que fala, não, agora é tudo IA, também não é isso. Então, entender como, de novo, uma ferramenta, uma forma de expressar, uma coisa fantástica que te permite materializar quase qualquer coisa, é muito legal. Mas tem que entender que ela não vai resolver todos os problemas. Sim. Mas essa questão do que é IA, do que não é IA, quando você estava no Instagram anteontem, quer dizer, 1 ano atrás, 2 anos atrás, e vinham as coisas, seja onde fosse, aquilo tudo era verdade, era foto do cara. Ou a foto era uma prova de verdade, né? E estava tudo muito bem. Agora, o que eu acho estranho é que o cara veja uma coisa, ele acha que é real. Não é que ele não está preocupado. Ele olha e fala, nossa, que incrível isso. Mas ele está achando que é real. Não é falar assim, olha, essa é uma história, tudo isso aí que você está vendo, esse pôr do sol, esse cachorro, essas pessoas correndo, nada disso é ficção. Se ele soubesse que aquilo é uma história, ele poderia ter uma opinião diferente. Eu acho que quando seu sogro disse, é lindo, e é lindo mesmo, mas é que ele deu uma defendidinha aí, porque quando é real, é diferente. Tem mais valor, né? Tem mais diferença. Então, se a gente contextualizar, por exemplo, num cenário de campanha política, eleitoral, nossa, né, quando eu vejo um vídeo que eu acho que é real, né, mas é IA e construído com propósito para gerar desinformação, então esse é um lugar muito provável do nosso cenário. Né? Eu acho que já, depois da tiazinha, do tiozinho terem mandado 20 vídeos e o neto lá falou assim, é IA isso aí, vó, é IA isso aí, vó, não manda pra mim essas coisas, que isso tudo é IA, não me manda. Chega uma hora que a vó vai falar assim, não vou mandar, porque meu neto não tá gostando que eu fico mandando esse negócio para ele e ele fica me respondendo que é IA. Então, aí vai mudar, mas no começo vai ser bagunçado mesmo. Vamos ouvir uma pergunta de um aluno aqui da FAAP, já que nós estamos falando dos jovens. Oi, eu sou o Arthur e eu tenho uma dúvida que é quais ferramentas são acessíveis e quais eu devo usar, porque eu normalmente uso o Gemini Pro e o preço dele não é muito acessível, tanto para utilizar o Veo 3 ou o Nano Banana. Eu acho que são muitas ferramentas, provavelmente quando esse podcast for para ela já pode ter mudado um pouco. Eu sempre dou esse disclaimer, veja a data. Semana que vem tem outra. Veja a data aí. Mas o suite todo do Google é muito bom, né? Tanto o Gemini, quanto o Nano Banana, quanto o Veo 3. E o quanto eles custam muda toda hora. Nesse exato momento, está de graça. Então, tanto o Gemini, quanto o Nano Banana, quanto o Veo 3 na versão Fast, você pode usar de graça. Eu acho que hoje é a melhor solução, de verdade, para zero custo. Para conceber, para criar história, para escrita, o ChatGPT também é uma excelente opção. Acho que ele e o Gemini estão pau a pau ali. Quando a gente vai para a criação de imagem, hoje eu gosto, e acho que seguirei por muito tempo, eu acho o Midjourney uma ferramenta fantástica para conceber. Acho que ele tem uma capacidade estética que nenhuma outra ferramenta tem, mas você não consegue ter tanto controle nele. Para ter controle, ou eu vou para o Nano Banana, ou eu vou para o Seedance, que é da ByteDance, né, do TikTok. Lá você consegue ter muito controle de consistência, por exemplo, de roupa, de personagem, de objeto. Então, muitas vezes um trabalho ele começa concebendo boas imagens. E aí vai muito do workflow que você vai seguir, mas essa base aqui ela é muito boa. Para geração de vídeo, o Veo 3.1 nesse momento está excelente. E eu gosto muito do Kling, que hoje você pode acessar... O gratuito ele nem conta, porque você pode gerar 3 vídeos, que é nada. E aí você pode utilizar ele ou direto na ferramenta, ou uma dos marketplaces de IA hoje que a gente estava falando antes, FreePic, Higgsfield e Crea. São portais de inteligência artificial, de forma muito grosseira. Lá você vai utilizar vários modelos. Cada uma dessas deve ter uns 10, 20, talvez 30 modelos. Então você paga uma assinatura e consegue utilizar diversos modelos, mas aí só pagando. Anotaram tudo, né? Beleza. Vamos seguir. Senão você vai voltando e vai copiando, voltando e vai copiando. Eu acho que... Eu lembrei da outra questão que o Paulo acabou de exemplificar muito bem. A gente estava falando do repertório. É importante esse repertório também das ferramentas todas disponíveis para poder... Bom, a minha necessidade nesse momento é gerar um tipo de imagem e com essas características, porque às vezes então vai melhor aqui no Nano, vai melhor aqui no Midjourney, enfim. Então esse repertório que o Paulo tem
muito bem, acho que é bastante importante e é o lugar que acho que as pessoas aos poucos também, como você falou, vou conhecendo com o tempo, né? Agora, eu queria fazer só uma complementação de uma experiência pessoal desses de marketplace que você falou. Eu tenho utilizado uma que no caso em particular, quando não é uma situação muito de, apesar dela oferecer produção de imagem, ferramentas de produção de imagem e vídeo, mas quando o trabalho é mais com produção de texto, eu acho muito legal essas de marketplace e tenho usado uma que chama Inner AI, não sei se você conhece. Conheço. Brasileira, inclusive ex-aluno da FAAP que está na ponta dessa plataforma. E eu acho interessante porque, aí de novo, na produção de texto, o que eu quero? Algo criativo, ou eu quero fazer análise de alguma coisa, ou eu quero pesquisar alguma coisa. Não, mas aí eu posso escolher qual IA é melhor para cada coisa, né? Então eu vou no Gemini, eu vou no GPT, eu vou no Perplexity, dá para escolher. Então, para começar, para quem está começando, acho que essas plataformas que reúnem várias IAs, me parece um caminho bom. Né? E porque as plataformas estão criando estilos distintos, assim, cara. Vai muito da preferência, assim. Se você for olhar hoje em ranking, tecnicamente falando, elas são todas muito empatadas, muito próximas, né? A gente falou do Gemini, do ChatGPT, o Claude, o próprio Grok, eles são praticamente iguais, só que eles têm estilos diferentes de te responder, de falar com você. Para as imagens, tudo que está ali no estado da arte também vai te entregar a imagem legal, mas vai muito do estilo. E acho que cada vez mais as IAs vão ter estilos. Você quer uma coisa, as imagens do ChatGPT, ela tem uma cara já. Ela é mais quentinha, ela tem uma luz mais perfeita, que é diferente das imagens que você gera no Midjourney, que elas são mais cinematográficas, coisas mais desfocadas. Dependendo do trabalho que você quiser, você vai escolher ferramentas diferentes. Eu acho que aí vai também daquele velho domínio do repertório de quem está pedindo. Se é um fotógrafo de cinema que vai fazer uma cena, ele tem um repertório específico para conseguir chegar num resultado diferente do leigo que não sabe nada de fotografia e vai acabar achando que aquilo é bom, mas não consegue nem manipular aquilo direito. Agora, evoluindo um pouco nessa questão, além das ferramentas, a questão dos conteúdos individualizados, né? Hoje os nossos dados estão por aí. Todo mundo chupando esponja tudo que pode da gente enquanto dados para entender quem a gente é. Antigamente o cara ia fazer uma propaganda do sabão em pó, colocava na TV Globo, na novela, e atingia pai, mãe, filhinho, cachorro, todo mundo de qualquer coisa, porque era o canal que tinha. Agora mudou muito isso, né? Se você vem com esse tipo não chega para mim isso. Não chega com sabão em pó para mim. Então, esse conteúdo individualizado que já existe, né? A pergunta é, como se tem muito dado, os influenciadores virtuais, né, e o conteúdo gerado automaticamente, eles tendem a substituir o humano, porque se a máquina conhece tudo de você, ou tem bastante certeza, fala, olha, o Eric é assim. Eu já sou um cara que posso falar com o Eric, então dessa maneira que ele vai gostar, e vou dar esse conteúdo aqui para ele que eu sei que ele vai curtir também. E aí eu vendo meu sabão em pó, mesmo que ele não lave roupa. Então, você acha que o maquinário IA vai acabar migrando para tirar o humano de lado, principalmente por causa desse volume de dados e dessa capacidade da IA de gerar imagens, sons? Eu acho que, de novo, assim, o Paulo tinha colocado uma coisa, a gente está nessa fase, né, de que ou eu amo ou eu odeio. E eu acho que o futuro é esse meio termo aí, né? Ela vai estar presente no nosso dia a dia, mas não necessariamente ela dominou e tudo virou só IA. A tua história que você começou a contar veio da sua criatividade humana de pensar que eu gosto disso, então eu vou apresentar aquilo ali, aqui. Então já teve uma história que você construiu que foi sua. A partir dela, talvez você vá incorporar ferramentas de IA para personalizar essa história, para poder fazer uma entrega mais individualizada. Então, eu acho que não substitui completamente o humano. Tem muita troca que vai acontecer, tem muita profissão que vai morrer, tem vários desastres aí no meio do caminho para acontecer.
Mas eu acho que na publicidade o que tem acontecido é uma tendência que mesmo antes da inteligência artificial, desde que entrou o meio digital, ou até um pouquinho antes dele, nos anos 90, a gente já ficava tentando também fazer comunicações um pouco mais segmentadas, a gente dizia, né, direcionadas. Comunicação direta era um termo que se usava naquela época. Para agora, a gente está nessa comunicação quase que individualizada. E a IA, a ferramenta, vai ajudar muito a fazer essa individualização. Então, está ajudando já está fazendo, mas a minha dúvida é, com o poderio de tanta data coletada e o poderio de uma IA gerar imagens, sons, filmes, apelo. Se eu conheço pra caramba o Paulo, eu sei tudo que ele viu na Netflix, na HBO, sei que ele viu aquilo, gostou, deu like, interagiu, enfim. Eu falei, eu consigo criar uma coisa legal pra ele, baseado em tudo isso que ele tá assistindo. Ele não assistiu nenhum filme de Halloween, ele só assistiu esporte, sei lá. E eu vou conseguir vender o sabão em pó pra ele. O que eu estou dizendo quem? É esse cara virtual, digital da IA, falando assim, que eu vou conseguir para ele. O objetivo do humano foi, preciso vender sabão em pó. Tá. Esse foi o objetivo do humano. Não é que o humano partiu com uma história. Falou, tem uma história que eu gostaria que se passasse num castelo e tal, e vamos desenvolver por aí, eu vou vender sabão para o Conde Drácula. Vamos supor que tem um plot que eu estou criando isso daí. Beleza, aí eu vou atrás, eu vou dialogando, eu vou atritando com ela, eu vou chegar numa coisa. Agora, eu estou falando de você tira a mão e fala assim, preciso vender sabão em polvo, preciso vender. Como fazer para vender? Aí eu acho que a IA vai falar, deixa comigo. Ou não. Não, com certeza, mas num cenário assim, fazendo um futurismo aqui, eu acho que o que você construiu me veio a impressão de que eu recebendo isso, eu vou ficar inundado disso, de um monte de informação, de publicidade individualizada, querendo falar comigo das mais formas criativas que a IA possa fazer, mas vai ser tanta que eu vou criar um bloqueio, uma barreira, igual a gente faz hoje com o spam, né, já cai na caixa do spam e eu nem leio, então talvez eu não vá mais ver essas coisas. E, de novo, eu vou precisar de uma criatividade humana para resgatar como é que eu alcanço o Paulo agora. Né? O que você pensa disso, Paulo? Cara, eu sempre acho que vale lembrar que a IA não cria nada, né? Quem cria é um humano usando inteligência artificial, assim. Então, pelo menos até o momento, a IA não está tomando suas decisões e colocando conteúdo lá pra gente ver, né? Todos os vídeos que a gente vê aí de cachorro salvando bebê foi feito por uma pessoa, não foi a IA que teve essa brilhante ideia de viciar os humanos em vídeos falsos de animais falantes. O quanto isso compete com... Substituir, acho que é sempre uma palavra muito forte, mas eu acho que compete diretamente com o conteúdo humano. É óbvio, entendeu? Então, quando você vê lá uma ferramenta dizendo que nesse mês foram gerados 1 bilhão de vídeos utilizando o VO3, tem 1 bilhão de vídeos postados, e tem vídeo, eu tava vendo, cara, não sei se vocês viram aquele vídeo do cachorro do Mercado Livre, ele tem 150 milhões de views. 150 milhões de pessoas decidiram assistir esse vídeo. Essa audiência deixou de ver um outro vídeo. É óbvio, não chegou 150 milhões de pessoas novas esse mês na internet. Então, elas estão vendo os vídeos de IA para deixar de ver um vídeo de humano. Então, é óbvio que a IA compete com material humano. Não é que ela vai competir, ela já compete por atenção. Porque a briga nas redes é sobre atenção. Quanto mais conteúdo você tem e esses conteúdos se tornam virais, ele naturalmente está pegando a audiência que seria de um conteúdo humano. Mas ele foi criado por uma pessoa. Sim. É sempre bom a gente ter isso em mente. Então, vamos unir. Hoje já existe mais conteúdo produzido para IA do que o conteúdo produzido por humano. Já passou, 52%, alguma coisa assim, né? Ok, mas qual é o risco de deixar com que a IA continue nessa toada? Porque me parece, quando você vê o gráfico, que é crescimento, o humano caindo e a produção de IA subindo nas redes sociais. Então, não vejo, você vê que vai voltar, chega uma hora... Eu acho que vai piorar bastante, assim. Eu acho que pode ser num futuro próximo até que tenha os filtros anti-IA, assim, do mesmo jeito que a gente criou os adblocks, a pessoa poder escolher lá num filtro que eu não quero ver. E uma saturação, né? E a gente cansar. E talvez a gente começar a deixar de lado e não dar mais tanta atenção para as redes sociais como a gente faz hoje, porque a gente vai saturar daquilo, de tanto vídeo, tanta IA. Né? Eu queria acreditar nisso.
Mas eu acho que a maioria das pessoas não se importam, assim, sabe? Quando você olha o feed de uma pessoa que não tá nesse tipo de discussão, cara, uma pessoa que nem entende direito o significado de audiovisual, você vai ver muito conteúdo de IA. É impressionante, assim. Tipo, o que eu vi no YouTube da casa da minha mãe lá. Quantidade de música já feita com IA que ela nem sabe, ela nem percebeu, talvez. Claro, com certeza não. Porque, cara, tá caindo. Com certeza. Pô, mas é lindo, disse meu senhor. Mas é legal. Não, reteve a minha atenção. Eu entrei aqui no TikTok pra reter a atenção, pra me entreter. Apareceu uns vídeos ali que me entreteu, dei risada, mandei pros amigos. Se a proposta for emocionar e emocionou... Claro. Então, tipo, claro. E aí você pega muito... Acho que é difícil prever o comportamento das pessoas, mas eu sinto que as redes, cara, é inundado demais, assim. Não, mas é por isso que a gente tá falando. Como é que tá dando certo? O cara tá olhando o cachorrinho falar com o bebê, ele fala, isso é bom pra cacete, porque olha aqui quantas... Eu tinha tantos viewers, agora eu quadrupliquei isso aqui tudo com esse filme que eu... Então eu vou por essa. Ele começa a aprender o cara o que é que as pessoas gostam. Isso é clássico em toda a narrativa, né? Pô, gosta disso, então tome. Gosta de programas de auditório, tome. Gosta disso, tome. Quer dizer, é claro que o mercado vai ver o que está dando certo e vai tentar replicar esses modelos. Isso não tem a dúvida. O que eu estou assim, jogando um pouco na mesa, apertando um pouco mais vocês, é assim, quanto de criação humana vai ter e quanto de estrategista? Quer dizer, seremos criadores ou seremos estrategistas para poder comunicar e transmitir a coisa, entende? Eu acho que vai continuar existindo, obviamente, as duas coisas, mas o estrategista ele passa a ter um arsenal muito maior, que é um pouco do que você falou. O cara quer vender sabão em pó, ele não quer fazer uma peça para ganhar prêmio em festival. Ele vai optar pelo que vender mais sabão em pó. Eu sempre dou o exemplo de um dono de restaurante. Você acha que o dono de restaurante quer fazer comunicação bonita ou ele quer lotar o restaurante? Uhum. Mas ele tem que pagar o pedágio lá, ficar fazendo trend no TikTok e no Instagram. Quem gosta disso de verdade? Que restaurante que acha legal ter que produzir vídeo para lotar o restaurante? Se tiver um botão que ele aperta lá na meta, que é... Lotar o restaurante, ele vai apertar. E se for com um anúncio de IA, se for com o cachorro falante comendo o prato dele, ele vai falar, beleza, porque o negócio dele não é esse. O negócio dele é fazer boa comida para as pessoas e encher o restaurante. Então, acho que a gente que trabalha com comunicação tem que pensar muito nisso. Assim, que, cara, a maioria dos negócios que a gente trabalha, comunicação não é o core business. Sim. Não é. Né? O negócio dele é outro. E aí, se tiver formas de fazer isso melhor, mais rápido, mais estratégico e com melhor resultado, as pessoas vão escolher. Mas para fazer um contraponto, também acredito muito... eu acho que, sem perder de vista esse ponto capitalista do negócio, de que, claro, todo mundo está querendo não agradar, emocionar, pura e simplesmente, está querendo ganhar dinheiro com aquilo, né? Estamos falando de empresas, de marcas, no caso. Mas o contraponto que eu queria colocar é, nos últimos, acho que mais de 10 anos que eu tenho acompanhado, o departamento de comunicação das empresas vem crescendo cada vez mais. Né, pela necessidade dessas empresas produzirem um trabalho de comunicação que não precisavam fazer antes. Né? Os canais novos. E hoje, inclusive, conversar, dialogar com o consumidor, que, de novo, antigamente, né, era só o anúncio da publicidade e ponto ali. Envolvendo, inclusive, dentro desse departamento de comunicação, outros profissionais que não só o publicitário, a pessoa do audiovisual, o jornalista para produzir. Todos esses profissionais estão sendo contratados por empresas para produzir conteúdo ali dentro da própria empresa. Então, onde eu estou querendo chegar, talvez, é na seguinte ideia. Eu acho que marcas têm um propósito de lucro, antes de mais nada. Né? Inteligência artificial vai ajudar muito nisso, a automatizar um processo que vai ficar muito superficializado, né? A gente que está nessa mesa, como você falou, vai dar um olhar para aquilo pejorativo, crítico. O leigo vai achar lindo, maravilhoso, mas ainda coloco que, apesar desse todo cenário que a gente está construindo, a criatividade não vai desaparecer do espaço da publicidade ou da comunicação. Né? Porque ela vive disso também. Né? Um bom comparativo, esses dias eu vi um conteúdo do Felipe Vassão, não sei se vocês conhecem, um músico talentosíssimo, sou super fã. E ele fez um paralelo, desculpa, com a comida industrializada e a comida orgânica, assim, cara.
olha a quantidade de comida industrializada que a gente tem quando a gente entra no supermercado. A comida orgânica ela tem mais valor hoje. Então, para mim, o trabalho de audiovisual está indo muito nesse lugar, assim. O trabalho que ele é humano, que ele tem um outro nível de produção, ele vai ter ainda mais valor, mas ele vai ser mais raro. Não, e aquela coisa que a gente falou hoje no telemarketing. Quando você é atendido por uma pessoa, você fala, eu sou o rei da cocada. Sim. Eu estou falando com um ser humano. Você acha ótimo, do que tem algumas IAs muito boas, inclusive, que dialogam com você, mas a hora que é humano é outro nível. Você fala, ufa, ainda bem que é humano que vai me resolver isso. Mas, e Tadeu, vai entender. desculpa te cortar, mas a gente também acha maravilhoso quando o celular tem agora uma ferramenta de atender para você a ligação, para ver se é humano antes ou não, para depois te falar, né? Acho que o que tem de trágico nessa história que a gente está falando, voltando para o teu exemplo, é que é inevitável que aquele filme publicitário que antes precisava de 2 caminhões para parar na calçada, descer um monte de equipamento para gravar, logo mais, já hoje em dia, na verdade, sei lá, né, não é nem 2 caminhões, é um carro com 3, 4 pessoas, fizeram uma produção inteira linda, maravilhosa. Então vai cortar muitas etapas, né, muitas pessoas, mas não necessariamente acho que todas de criação ou todas de estratégia. Não, é como a gente tinha colocado no começo, né? O que o Paulo citou, pequenas peças, né? De repente aquele restaurante que não fazia nenhum anúncio, agora ele faz Agora um ele anúncio com pode IA, fazer. porque o cachorro vai lá, come a pizza dele, ele fala que é muito bom, fala, que legal, a pizza aí do lado. E aí ele faz sozinho, Ele- mas é o tipo de cliente que também nunca teria contratado Nunca teria uma feito, agente. nunca, não tem agência, não tem nada. Então acho que talvez pequenos birôs aí vão surgir cheio de ideias, com um cardápio imenso de filmes que fizeram. Você não quer fazer aqui da sua pizzaria? Custa R$2.000. Eu faço um negócio para você, coloco na rede, divulgo e faço a coisa. Não sei se é esse o caminho. Sim. Provavelmente os birôs vão ser as próprias Big Techs, entendeu? Vai ter os birôs, mas assim, as próprias plataformas estão se instrumentalizando para que elas possam criar os criativos a partir das pessoas, né? Então, na hora que você tá... Já tem, né? A grande Mas o maioria. pizzaiolo vai aceitar a Big Tech. Ele vai entrar lá no Google e na Meta e vai falar. Ou a própria Rede E aí Globo vem tem a 10 sua opção de plataforma. criativo, o cachorro, a foca, não sei o que lá, e fala, pô, eu gosto desses. E eles falam, esse aqui performa mais, porque as pessoas gostam mais de vídeo de cachorro. A Rede Globo tem essa plataforma de mídia onde pequenos anunciantes já podem fazer isso, né? Eles entram ali, fazem escolhas e montam um anúncio ali. Sim, puxa vida, tem tanto assunto que a gente podia falar aqui sobre isso. Meu Deus do céu. Vai lá, vai lá. Vamos terminando aqui, vamos já enfileirando para a saída, mas como é que eu posso fazer? Eu sou um autor, falando especificamente, sou um autor, criador e tarará, tarará, tarará. Eu acho que o que vai para as peças maiores de cinema, de narrativa, de contação de história, eu acho que vai haver essa mistura realmente entre essas duas coisas. Eu preciso do embate com o ator precisa da atriz, o conflito, aquela magia, toda aquela energia que vai gerar uma emoção, vem muito fruto disso. Ok. Mas esse conteúdo, né, como é que eu vou fazer para IA diferenciar o meu trabalho, né, o meu objetivo, daquilo que está sendo feito, para não fazer mais do mesmo, a hora que eu entrar na produção de IA? Como é que eu não faço mais do mesmo? Porque há uma tendência nisso, né? Tem horas hoje em dia que você olha de longe aqui, assim, ó, de esquerda, você fala IA, certo? IA. Por quê? Você já tá tem uma estética ali, um tipo de narrativa, como é que eu faço para criar uma coisa que consiga me passar, me imprimir nessa peça? É uma história boa, né, cara? De novo, a gente vai voltar pro começo do podcast, que eu acho que é, cara, uma história que só você pode contar, assim. Que é sempre um bom balizador você ter uma história boa é se você acha que outra pessoa não conseguiria contar ela, a não ser você, porque só você tem isso ali dentro de você de alguma Fale maneira. da sua aldeia para falar com o mundo, fale do seu coração, que da tem, sua cara? dor. O que você da pensa sua... que poucas pessoas pensam? O que você viveu que poucas pessoas viveram? O que você gostaria de viver que poucas pessoas talvez vão ter? Naturalmente você vai para um caminho que eu acho que ele é mais original, assim. E isso fica evidente, cara, quando eu consumo conteúdo de IA o dia inteiro. E eu acho que os melhores são os que quando você abre os comentários as pessoas não estão falando sobre as pessoas estão falando sobre as histórias. Sobre o assunto, sobre a piada, sobre o que for, entendeu? Quando você pega lá a Marisa Mayô, senta no post da Marisa Mayô, ninguém tá falando, meu Deus, sou feito com IA. As pessoas estão rindo da piada. As pessoas estão comentando das histórias que ela se colocou para contar ali é um programa de auditório. E acho que a mesma coisa vale para os materiais de ficção e de história. Assim, quando você tem uma boa história, ela transcende a técnica. Assim. Então, aí eu já não sei o que é real, o que não é real, aquela mistura toda. O que você ensina
que você acha crucial para o estudante quando ele for operar com IA? A ética passa em que potência dentro do teu... Eu acho que tem essa questão que eu tinha colocado um pouco da ética, de como eu vou usar isso. Né? Eu vou copiar e colar, ou eu vou usar no meu processo criativo, para dar um exemplo. É um exercício que a gente faz de ética. Mas tem a outra questão que é do olhar crítico, de ter sempre esse pensamento crítico sobre o que eu estou produzindo junto com o IA. Para não cair, talvez, na mesmice que eu entendi que você tinha colocado na tua pergunta. Sim. Eu uso um exemplo que é assim, fazendo uma analogia, né? Alguém, algum dia, pegou a máquina fotográfica e imaginou que se eu não deixar a máquina abrir e fechar o obturador no tempo dela, se eu controlar aquele tempo e ele for num lugar escuro e acender uma lanterna, eu vou conseguir captar uma imagem diferente do que aquele instantâneo ali, e eu vou criar um negócio que eu vou conseguir desenhar com luz. E aí outra pessoa olhou e falou, puta, que legal isso aqui e tal, vou fazer também. Aí virou uma técnica que hoje chama light painting, que se você colocar no Google tem milhares, que se eu fizer mais uma agora, não vai mais destacar como destacou aquela primeira pessoa. Com a IA, a gente acho que vai começar a produzir coisas muito legais agora, divertidas, tal, mas que daqui a pouco o Tadeu vai olhar assim e vai falar, putz, aí é IA e é igual que está todo mundo fazendo. Aí não sei se eu vou ter que trocar de ferramenta, mas talvez ressignificar aquilo para começar a criar com IA uma outra coisa muito legal que o Tadeu vai falar, pô, isso aqui eu gostei agora, não vi. Né? Então, o que a gente ensina muito é esse processo de ressignificação. Entendi. De novo, voltamos à história. Sim. De novo, voltamos à história. Quer dizer, com uma boa história, se você tem uma boa história, você tem já 80% do caminho andado. Eu acho que a história é... Agora mais do que nunca, na verdade, cara. Eu acho que talvez essa seja a parte mais legal de tudo que a gente está vivendo, assim. Que é antes... Só uma boa história não te possibilitava poder contar ela para todo mundo. Exato. Agora você consegue. Agora Exato. tá mais fácil de fazer. Exato. Tipo, tá mais acessível. Se você tem uma boa Exato. história, você consegue... Cara, nem que seja um protótipo, um piloto, você consegue colocar para o mundo dar uma olhada. Tem uma frase que eu acho muito boa de um autor, que é o Henry Jenks, que na época da chegada ainda do meio digital, começando o YouTube, ele falava para o mercado, para quem trabalhava com televisão, que estava bastante reticente, entendia o YouTube como um concorrente ali da televisão. Ele tem uma frase que ele dizia assim, o problema dos profissionais de televisão é que eles acham que são bons contadores de história para a televisão. E não é. Eles são bons contadores de história, ponto. Eles podem contar essa história em qualquer lugar. Eu acho que dá para a gente usar essa frase pensando com IA hoje. Né? Tá. A gente tem muita Sim. gente que sabe contar boas histórias, Sim. né? E imagina contar essas histórias usando IA. Maravilha, é isso mesmo. Então, a história no centro. Considerações finais de vocês dois, eu gostaria de ouvir um pouco, né, com essas ferramentas tão poderosas, que eu sempre não falo que não são ferramentas, são agentes. Que a gente dá as ferramentas. Perfeito. Com esses agentes tão poderosos que a gente tem por aí, como... Não vai falar que é história de novo. Tá bom, não, Paula. essa eu já falei 3 vezes. Como manter o ser humano no centro e no controle? É tipo um pouco diferente. Como manter no centro e no controle? Não... Cara, eu acho que tem que ter vontade demais de criar, assim, cara. Eu acho que tá na hora da gente ficar ainda mais criativo, assim. Eu acho que é o momento para isso, assim. Para quem cria poder exercitar mais e fazer mais e se desafiar mais. Tirar as ideias da gaveta, pegar aquelas coisas que você sempre quis fazer que você não podia, que agora você pode fazer. E para quem não cria, eu coloco muito em aspas, porque acho que todo mundo cria. Pô, chegou a hora de você às vezes materializar umas coisas que você nunca imaginou na sua vida. Pô, aquela história que você contava pro teu filho antes de dormir, agora ela pode ser um filme. Aqueles bonequinhos que você fazia quando você era moleque, aqueles desenhos, será que ele não pode ser uma outra coisa agora? Acho que a gente vive num momento que tem muitas questões, muitas coisas que a gente está perdendo e vai perder, mas acho que tem muita coisa que a gente está ganhando. E para a criatividade, eu acho que é o melhor momento, assim, sabe? Sim, é interessante. Messa. Olha, eu diria que eu entendo que
tem uma grande vantagem quem está na universidade hoje, porque a universidade é justamente o espaço que permite o tempo de reflexão e esse exercício de um olhar crítico para o que está acontecendo. Quem já está no mercado é obrigado a pegar, começar a usar e atropelado dentro da sua rotina do dia a dia e às vezes não sabe onde vai chegar, que pode ser um lugar muito ruim, né? E quem está na universidade tem esse tempo de pensar sobre aquilo, né? Entender como ele quer usar aquilo, né? Quem não está pode fazer esse exercício como o Paulo faz, de encaixar no seu dia a dia esse trabalho, de ter o tempo de testar, experimentar, tal, mas acho que é o meu recado, assim, é bastante Maravilha. importante. Gente, eu só agradeço vocês dois, foi uma conversa ótima, aprendi muito, acho que aprendemos muito, quem está aí aprendeu muito, foi muito legal conhecer vocês dois e as histórias que vocês têm para contar e a trajetória que vocês têm, meus parabéns, espero que a gente volte a se encontrar por aí. Obrigado. Igualmente, obrigado. cara, muito obrigado pelo espaço, obrigado, Eric. Obrigado E você. Tadeu, bom demais. Obrigado. E você que está em casa, não esqueça, em fevereiro de 2026 nós vamos ter o WAIF Festival. Então, um festival de cinema sintético, com cinema com inteligência artificial, com muitas palestras e cursos de gente falando e tudo mais. Então, entra no site do WAIF Brasil, bota WAIFF Brasil, você vai chegar no site, fala, pô, bacana, aqui, ó, vou ficar de olho, põe na sua agenda, que vai ser bem bacana. Esse foi o programa número 5. No programa número 6, Ale Cassulino e a professora Anne Atti. Você quer saber o que é o assunto? Sintonize no próximo. Bom demais. Muito bom!